Olá a todos, sejam bem-vindos ao Click Talks, um podcast da Click Aligner, aqui onde a gente bate papo com pessoas ilustres e grandes nomes da ortodontia e de áreas afins, trazendo conhecimento para nossos colegas ortodontistas. E hoje eu estou aqui com um grande nome, Fábio Guedes, e para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Berndt, o host aqui do podcast. Fábio Guedes, um grande amigo ortodontista do Rio de Janeiro, chegou hoje, está quase virado aqui, madrugou para chegar aqui hoje. E nós vamos fazer um bate-papo bem informal, pessoal, falando um pouquinho sobre quem é o Fábio Guedes, quais são os segredos da ortodontia digital, para onde caminha a tecnologia. Então vai ser um bate-papo bem informal, vamos falar um pouquinho sobre quem somos nós na fila do pão, para onde tem a ortodontia, novidades que estão chegando por aí, e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito descontraído e vai trazer muita informação bacana para vocês. Seja bem-vindo, Fabinho. Obrigado, Gui, obrigado pelo carinho, pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui compartilhando um pouco, né, dos bastidores da nossa vida profissional, desde lá do início da odontologia, né, no curso de formação básica, da especialização, poder falar um pouco sobre tecnologia, sobre o que a gente está vivendo, né, na ortodontia hoje, que é essa nossa área, né, de atuação. Uma grande virada. Então, para mim é uma alegria poder conversar com os colegas. E eu tenho certeza que esse bate-papo, essa maneira que a gente tem hoje, essa oportunidade de nos comunicarmos, né, de uma maneira menos engessada, eu tenho certeza que é de grande valia. Então, para mim, é alegria estar aqui, me sinto bem à vontade. Para mim também. Eu até estranhei de chamar de Fábio Guedes. Estamos aqui com o Fábio Guedes, que para quem não conhece é o Fabinho. Eu quase que não é comigo, eu acho que é comigo. Quem é o Fábio Guedes? Exato. Não, mas para quem não conhece o Fabinho, gente, o Fabinho é um grande amigo, um ortodontista excepcional no Rio de Janeiro. E o que eu admiro, Fabinho, em ti, cara, é que o Fabinho ele se dá bem com todo mundo. Vocês nunca vão ver alguém falando mal do Fabinho. O Fabinho ele circula em todos os meios, círculos da ortodontia, seja da galera do autoligado, de uma marca Y, X ou Z de alinhadores, seja na universidade Y, ou A, ou B, ou C. Cara, ele é onipresente, ele estava aqui no Sul, vem dar aula em Passo Fundo, daí vai para o Rio de Janeiro. Então é muito bom sempre falar contigo. O Fabinho é aquele cara que eu encontro em todos os congressos, né? Tá no Brasil, encontro o Fabinho. Tá no EAO, Fabinho! E é muito gostoso, a gente sempre tem muita novidade. E tenho certeza que tu vai trazer, como tu é um cara que circula em várias empresas, com várias universidades, várias clínicas, tem um know-how, tu tem uma visão de mercado diferente de quem está fazendo especialização e tendo aquela vida consultório, casa, faculdade, consultório, casa, faculdade. Então, quem circula bastante, trabalhou com tantas empresas também. Sim. Tem todo esse know-how. Verdade. Como as coisas são dinâmicas, né, na nossa vida. E realmente, eu acho que essa é uma das características que eu ouço as pessoas falando de mim, o quanto que eu me faço presente em vários círculos da nossa especialidade, né, da nossa profissão, que eu particularmente entendo que o grande barato da nossa vida é a gente se conectar com as pessoas e transformar aquilo ali realmente numa amizade, num grande momento. Então eu tenho essa preocupação de me conectar e de tornar aquele momento ali mais do que um momento de compartilhar. Tu não precisa te preocupar, assuntos técnicos. Tu não tem essa preocupação, tu tem a facilidade. Quem tem essa preocupação sou eu, que eu tento me conectar com o máximo de pessoas, mas o Fabinho ele é aquele cara que, cara, o carioca boa gente, todo mundo gosta dele e ele sempre agrega muito tentando tornar a vida mais leve, né? A gente sabe que a profissão, tudo, né, as coisas na vida, às vezes elas não são tão lineares, então a gente tem que tornar realmente o nosso dia a dia um pouco mais leve. Pelo menos assim eu tento. E é isso mesmo. É isso mesmo. Fabinho, voltando a falar em carreira, eu fiz um roteiro que eu não vou nem usar isso aqui, tá? Mas eu vi uma frase, é só um proforma. Mas uma das perguntas que tinha aqui, assim, que tu... Falando um pouquinho da tua vida, assim, na tua carreira, tu fez graduação, depois foi para ortodontia, foi para Bauru. O que mais te marcou, assim? O que tu acha que foi um diferencial na tua carreira, assim, fez, puxa, agora isso me fez um ortodontista melhor, assim? Perfeito. Acho que eu vou fazer uma pequena introdução. Começando pela minha tomada de decisão lá atrás, há 25 anos atrás, na escolha pela odontologia, né? Então, minha irmã, ela é um pouco mais velha do que eu, ela já fazia odontologia. Quando eu
me encontrei naquele momento ali do vestibular, e eu gostava ali dos materiais, de todo aquele cuidado, gostava da ideia de cuidar de pessoas. Tu ainda estava indeciso do que tu ia cursar? Sim, eu não tinha essa ideia Certeza, fixada na cabeça. Acho que é difícil, né, ter essa decisão ainda muito novo. Eu fiz vestibular com 16 anos. Né, eu também, foi muito difícil. 16 anos eu era um menino. Uma criança. Hoje eu me sinto um menino. Então imagina você decidir. E antigamente, isso é engraçado, o quanto que antigamente a gente tinha um pensamento do tipo, você vai escolher o que vai ser pro resto da vida. Não pode mudar mais. Agora. Hoje não se sustenta esse tipo de ideia, né? Porque as coisas podem mudar, a depender do teu interesse, que pode valer por um prazo, depois você pode escolher outras coisas. Mas antigamente a gente não tinha essa liberdade da mudança. Acho que hoje a gente consegue dialogar e entender que essas mudanças são mais naturais. É mais dinâmico hoje em dia. Eu acho que está até mais fácil. Hoje em dia com a internet, tu tem acesso à informação, vai para fazer um curso online, tu não precisa fazer uma nova faculdade. O mercado está mais aberto. Dentro da odontologia. Isso. Dentro da odontologia tem mais... não gostei de cara e restauração, vou fazer uma coisa mais facial. Tem hoje harmonização, eu quero uma coisa mais digital. Antigamente era cuidar de dente. Tu pode trabalhar de home office. Hoje tem dentista trabalhando home office, fazendo laudo para radiologia ou trabalhando para outros países fazendo projeto ortodôntico. Perfeito, trabalhando em planejamentos virtuais. Isso facilita. Né? E aí eu fiz a faculdade de odontologia e eu passei pela especialidade da ortodontia ali, pela cadeira da ortodontia. E eu tenho isso muito vivo na minha cabeça, o quanto que algumas pessoas elas podem de fato influenciar você numa tomada de decisão importante, como é a escolha da especialidade, né? O que você quer fazer depois da tua graduação. E eu lembro que eu passei pela cadeira da ortodontia, né, e eu tive uma especialidade assim, foram 2 períodos, era uma cadeira extremamente organizada, e eu tive uma certa afinidade ali com as práticas laboratoriais, ainda fazendo resina, dobrando um pouco diferente do dia a dia nosso do consultório, né? Não retrata o nosso dia a dia, mas eu gostei, particularmente eu me senti bastante... Tinha clínica, atendimento clínico? Não tinha. Era só laboratorial. Cefalometria, tinha cefalometria. Tinha cefalometria e tinha parte de diagnóstico cefalométrico. Isso eu tô falando lá em 2000, né? E aí eu falei, vou fazer ortodontia. Eu passei pelas outras especialidades, periodontia, cirurgia, e cirurgia não era a minha área. Tu formou em 2004? Em 2003. 2003. Vou fazer 21 anos agora. Aquela fase que tinha que fazer um processo seletivo ferrenho para conseguir entrar na especialidade. Na especialidade. Exato. E aí eu saí já da faculdade, sabendo que eu ia fazer ortodontia, e assim eu fiz. Então, na época, a especialização que eu queria fazer não tinha esse número que a gente tem hoje de especializações, onde a cada momento você pode iniciar o seu processo seletivo perto de casa, um pouquinho mais distante. Mas antigamente era mais reduzido o número de cursos. E eu lembro que a especialização que eu queria fazer iniciaria 1 ano depois de formado. Então eu entrei num curso de atualização. Eu fiz o mesmo caminho. Então eu fiz um curso de atualização. Na época era toda quinta-feira e eu já sabia que aquilo ali seria a minha especialidade mesmo de escolha. Entrei no curso de especialização, 3 anos de curso de especialização, então acabei em 2007. E em 2007 eu falei, eu sabia que o conhecimento, a busca pelo conhecimento seria assim para sempre, né? Então, diferente que às vezes algum colega lá no início, né? Agora acabou a faculdade, agora é trabalhar. Não, é continuar estudando. E eu sabia que o processo era realmente árduo, né? Então vejo às vezes hoje pessoas muito ansiosas na busca pelo faturamento, pelo dinheiro e tudo, e às vezes acaba esquecendo que existe um caminho longo pela frente, até mesmo depois da faculdade, né? Para que a gente realmente tenha ali uma
uma prática mais consolidada, né? Ter uma experiência, uma oportunidade de oferecer algo melhor para o paciente, e isso exige conhecimento, exige experiência clínica. Atualização constante. Né? Exatamente. E aí eu fui para Bauru em 2007, e eu lembro que eu fui fazer um curso de ortocirurgia. Era um curso de 18 meses. Começou em outubro de 2007 e acabou em março de 2009. E para mim foi mágico esse curso, que foi pela primeira vez a oportunidade que eu tive de ter um contato mais próximo com o professor Leopoldino Capelosa Filho, que para mim é o meu grande mentor, é um grande amigo na ortodontia, a quem eu devo assim, uma gratidão enorme. E em 2009 acabou esse curso ortocirúrgico, já foi um grande diferencial. Existia ainda um grande ponto de interrogação em relação a casos cirúrgicos, né? Não era uma coisa tão de rotina na clínica de todos os ortodontistas. Sim. Era uma coisa, poucos eram os ortodontistas que tratavam casos cirúrgicos. E aí aquilo ali já foi um fator bastante... Tinha bastante caso cirúrgico na especialização? Bastante caso cirúrgico. E a minha realidade também no consultório, pelas parcerias que eu criei, nos canais de indicadores, hoje é uma realidade para mim, até hoje, pacientes ortocirúrgicos. Acabei em 2009, 2010, entrei no mestrado. E para mim, você respondendo agora de uma maneira mais objetiva, um marco determinante na minha vida profissional foi, de fato, o meu mestrado. Que foi em Bauru também? Em Bauru, na USP, coordenado pelo professor Leopoldino Capelosa Filho. Teu orientador foi ele, não? Na verdade, meu orientador foi o Maurício, e o Dinão era o grande cérebro ali do curso. No início era até o Dr. Omar, ele fazia parte, só que ele teve problemas de saúde e acabou não dando continuidade, mas era um curso que, assim, foi um curso que para mim abriu... Foi um divisor de águas. Como se eu estivesse colocando o óculos e enxergando como que seria ali meus próximos passos, meu futuro. Eu tô achando muito legal. Tô achando muito legal, pessoal, porque eu me identifico com a tua jornada. Eu sou da mesma geração, formei em 2004, e segui um passo a passo parecido. Para entrar na especialização, na época, eu tinha que fazer um pré-especialização, que era uma pós, uma ortodontia preventiva. O processo seletivo era 60 alunos para 6 vagas. E sou muito feliz de ter seguido esse caminho, cursos uma bela formação. E depois que a gente sai do curso de especialização, ainda me senti inseguro. Pô, a gente vê como ortodontia é uma coisa complexa. E aí no mestrado, que foi aquele grande divisor de águas, a gente convive com pessoas que fizeram especialização em outras escolas, professores, mais clínica, a gente vai um pouco mais para o lado acadêmico e se embasa mais. E tô vendo que contigo foi isso aí, então. Exatamente. Então, e ainda tu tendo um grande mentor, que nem o Dino. Exatamente. E ali a gente criou uma relação, uma parceria muito legal a oportunidade que eu tive de produzir cientificamente, ainda durante o curso de mestrado. E foi quando realmente eu comecei a me apresentar para a especialidade, para os colegas mesmo, né? Então, foi praticamente aí 10 anos depois de formado, 11 anos depois de formado, que eu comecei a querer ter a vontade de falar alguma coisa sobre a nossa área de atuação em congressos, né, dar curso e tal. E nessa época o teu foco era já ortodontia digital? Não. Nessa época, o meu foco era caso cirúrgico. Tratamento ortocirúrgico. Então, até foi fruto da minha pesquisa, né, de dissertação do mestrado, que era o impacto nas tábuas ósseas vestibular e lingual da descompensação no paciente 3. Então, começou, né, a tomografia com NIBIM, nessa época. Mais uma coisa em comum, cara. Eu também no meu mestrado estudei o impacto da tábua óssea vestibular, só que com expansão rápida de maxila. Depois a gente fala, vamos unir esses trabalhos. Vamos fazer. Tu tá vendo incisivo, já viu molar, vamos juntar. E isso a gente não sabia, né? Não sabia. Eu fiquei testando Haas e Hirax numa amostra que começou lá com o André, sob orientação da Luciane Menezes. Que a gente fazia pacientes
que necessitavam expansão rápida de maxila. Aí era feita aleatório a escolha do tipo de disjuntor, se era tipo raso ou tipo IRAX, e era feito tomo pré-expansão e 2 semanas após. Hoje não nem passaria Olha isso, aí, né? no comitê de ética. Não, deixa abaixo. Exatamente. Mas era um protocolo da época, passou Isso e aí. nessa amostra ficou muito legal, tudo com cone beam. Uhum. E a gente conseguia mensurar em tomografia a espessura da base, que é super difícil de mensurar em tomografia. Tu teve essa dificuldade também? Muito, né? O lábio atrapalhando. O lábio, a própria processo de renderização da imagem, né? Artefato, então, estava com o aparelho fixo ainda. Ainda com o aparelho fixo. Aí dá um monte de artefato. Dá um monte de artefato. Então, assim, é muito mais... Era complexo. Foi bem difícil, assim, fazer esse estudo, principalmente com os recursos que nós tínhamos de software naquela época. Estou falando há 14 anos atrás. Montar essa metodologia. As ferramentas nos softwares eram outras. Né? O pessoal vai falar agora ali, mas por que tu não usou o Dolphin? Não, porque não tinha. Não. E a gente, por exemplo, como meus pacientes eram cirúrgicos, era face total, protocolo, tomografia, não tinha um voxel muito reduzido. Eu tive então o mínimo era 0,3. A gente fazia com a iCat, era o 0,4 e o 0,3. Então, assim, para você visualizar, ter uma percepção melhor daquela tabuada, era uma coisa... Mas faz parte de um processo de evolução da ciência, né? E aí gerou a publicação internacional? Gerou, e a gente produziu bastante, a gente conseguiu bastante publicações, e isso foi, para mim, um grande fator determinante, ter tido a oportunidade de produzir cientificamente, e o desejo, lógico, né? Porque às vezes a gente tem a oportunidade, mas a gente não se mostra ali tão interessado. Então, houve o desejo, houve a oportunidade, houve a grande chance de conviver de uma maneira muito aguda com o professor Dino, onde a gente criou uma relação de confiança e eu acho que a partir daí as coisas se abriram para mim. Eu colocaria esse marco, né, o meu mestrado e toda essa relação construída, essa produção científica que a gente desenhou ali, acho que é o grande marco da minha profissão. Então, vocês usavam os Bract padrão 1, 2 e 3 lá? Exatamente. Eu usei na minha prática também, usei, mas eu usei só o padrão 1. E aí, como se fosse um MBT para mim. E aí, na época, eu não tinha essa questão do alinhador ainda na minha rotina clínica, no consultório. Eu não fazia uso ainda. Eu comecei a fazer uso em 2011, ali, 2012, de uma maneira ainda muito incipiente. No consultório. Isso. De uma maneira muito incipiente, para aqueles pequenas correções, pequenos movimentos. Acho que era uma fase muito de crença, né, que a gente passou. Não tinha muita literatura, né, Gui? Não, nem só literatura, mas existia até quase um preconceito. Nesse meio acadêmico, assim, você não funciona, tu tem que finalizar bem, tu tem que ter o torque no segundo molar, tu tem que coordenar os arcos. Uma rigidez, né, rigidez muito conceitual que eu acho que inibiu o início de fato dos alinhadores no Brasil. Tu sentiu que, claro, na busca pela excelência, a gente se cobra muito, né, nesses bons cursos, USP, o FRJ, aqui no Sul tem a URGS, tem a PUC, tem a BO, bons cursos, no Brasil todo tem. A gente se cobra tanto pela excelência que tu é treinado em Edgewise, por exemplo, daí tu vai sair para a clínica e tu tá buscando aquela finalização padrão board em todos os casos, e você tem uma crença que alinhador não é capaz de chegar lá. Então, a gente se cobra muito, não vou indicar um alinhador, porque eu sou um bom ortodontista e eu tenho que finalizar bem esse caso de molar a molar com Edgewise, que é o que eu domino. Então, é normal todo mundo que sai de uma especialização ter que quebrar essa barreira e entender, puxa, peraí, eu consigo finalizar bem com alinhadores também. É uma questão de alguns paradigmas que já caíram, mas naquela época você entendeu. Hoje é uma muretinha, naquela época era uma muralha. Era muito difícil o acesso à tecnologia. E fora as limitações dos softwares da época, que inclusive os importados tinham limitações. E não tinha a evidência científica, né, Gui, que a gente tem hoje, servindo como um farol, falando assim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona tão bem. Esse lateral não vai girar. Eu acho que esse é o grande barato da ciência, né? É apontar. Às vezes a gente tem muito isso, né? Vou recorrer
a ciência ali para endossar alguma coisa que a gente quer, que é o famoso viés de confirmação. E a gente precisa inibir esse tipo de comportamento, porque a gente não pode ficar chateado quando a gente encontra um dado científico relevante que contraria o nosso desejo. A gente tem que ficar feliz que a gente, de repente, entende que o alinhador não é tão bom para determinada coisa ou para determinado movimento. Então, e aí isso vai forçar a gente a entender como que a gente pode tornar aquilo ali mais favorável. E eu acho que a gente está passando por esse processo de evolução. Esse amadurecimento. Esse amadurecimento. E hoje, como você mesmo falou, esse tipo de pensamento que a gente não consegue atingir bons resultados clínicos com alinhadores, eu acho que já caiu. Né? Já caiu. Ainda tem gente que discute, né? Mas eu acho que é a mesma coisa que se vê. Eu diria que hoje a maior parte dos casos ortodônticos do Brasil, vai gerar polêmica agora aqui, não são bem finalizados. A grande maioria não é bem finalizada porque a grande maioria trata, sei lá, em clínicas populares, pessoas de baixa renda, num grande volume de pacientes, não consegue finalizar bem. Então o problema não é o dispositivo, isso a gente bate, né? Eu bato nesse martelo desde o início, assim, eu tenho um slide nas minhas aulas já, antigo, que é um alinhador, assim, e aqui é uma parede de WISE que os brackets montados estão cruzados, assim, um contra o outro. Nunca se tratou de uma guerra, de qual que é melhor, qual que finaliza melhor. Sempre se trata, eu falo isso em todos, sempre. Eu costumo falar, ó. Um ajuda o outro, a gente tem que finalizar bem o nosso paciente, independente. Exatamente. Eu costumo falar, ó, o futuro tem muito mais espaço pro E do que pro O. Não é deletério, mas, né? Mas, cara, é isso, mas tu não passou aquela fase que, tipo assim, não, eu uso o autoligado. Não, já teve, são fases. São fases. Não, eu só uso a marca X de alinhador. Então, hoje, esses paradigmas estão caindo e o que importa realmente é um bom profissional, com uma boa formação, que vai dominar a ferramenta que ele tem e finalizar bem o caso. Isso é legal, isso é muito legal, né? Isso que você acabou de falar é muito legal. Então, a gente tem, de um lado, a tecnologia avançando muito, muito, assustadoramente. Mas, ao mesmo eu quero falar tempo, sobre isso contigo, cara. E mais ao mesmo Se der tempo, a gente tem que falar um pouquinho de inteligência artificial. E mais ao mesmo tempo, a gente se vê mais uma vez assumindo um papel como ortodontista de protagonismo. Total. Então não adianta você ter uma tecnologia de ponta e não saber como, quando adotá-la, né? Como você utilizar aquele recurso. E volta para o embasamento. Todas as tecnologias surgem tão rápido que não tem tempo de publicar, né? Antigamente a gente lançava, brackets foram lançados, prescrições foram lançadas após muita pesquisa, né? Sei lá, MBT lançou após muita pesquisa, Ricketts lançou os padrões dele de cefalometria após muita pesquisa. Hoje em dia a gente vê coisas sendo lançadas no mercado com muito pouca pesquisa. Então, principalmente na área de software, que é uma área que eu estou muito ligado. O software... É quase que trocar o pneu com o carro andando. E o mercado atual exige isso. E o mercado atual quer novidade, quer coisa rápida. Agora a gente está trabalhando com tomografia e segmentação radicular. É uma coisa que a gente sabe que funciona, já tem na literatura e tal, mas esse software que você vai lançar tem pesquisa? Você recém lançou um software novo. Ontem fui numa apresentação de um software muito bacana de design de sorriso. Tem pesquisa? Não tem. Mas o software é show. Só que, claro, é necessário. Tem que. Agora cabe nós, profissionais, escolher as ferramentas certas e sempre olhar para a literatura, sempre olhar para os princípios e escolher o software de acordo, né, embasado. Com certeza. Não é aquilo ali, não vai fazer mágica. É tu que é o, nós somos o protagonista. É o que tu falaste. Isso tu é aí. o protagonista. Eu acho que é basicamente isso, né? Mas voltando para tua carreira ali, Fabinho, eu quero fazer uma pergunta. Todo mundo tem assim, qual foi o teu, sei lá, a apresentação mais legal que tu já apresentou assim, em um lugar assim, tu chegou assim, puta, onde é que eu cheguei, que eu vou apresentar num congresso ou para uma turma pequena, que foi o mais bacana? Eu vou assim? falar assim, para mim... Se tu talvez não tenha atingido o teu auge ainda, mas qual foi até hoje assim, a apresentação mais... Para mim, assim, foi... talvez não seja a maior para o maior número de gente, mas a que eu vou falar aqui foi para mim muito importante, foi a primeira vez no SPO, em 2014. Eu era um menino, assim, né? Tava 2014, tinha recém terminado o mestrado, e eu me sentia, de fato, um menino dentro do meio, né? Que sempre circulou ali nos bastidores dos congressos. E ter tido a oportunidade de falar no SPO, falando da minha pesquisa, para mim foi bastante importante ali, foi muito
gostosa a ter tido a oportunidade de ter vivenciado aquilo ali. E, assim, para mim foi um grande marco, assim, na minha... Aí tu pegou o gostinho para apresentar. E aí depois fica mais solto, né? Você começa a ficar mais familiarizado, e aí você começa a criar uma rede de apoio de colegas que também te ajudam, né? Te animam, te motivam. Eu acho que tem muito disso, sabe? E abriu mais portas. Depois dessa apresentação, sem sombra de dúvida, começa a abrir mais portas. Então, assim, eu acho que existem algumas variáveis que podem influenciar na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E uma delas são as pessoas que nos cercam, o quanto elas te motivam, o quanto que elas te incentivam ali para você seguir adiante. Eu acho que... E isso aconteceu comigo na ortodontia, isso foi bem vivo. É bem vivo na minha cabeça. O quanto essas pessoas... Eu não gosto nem de falar muito, porque eu acabo esquecendo, né, de falar. Mas eu vou falar do Dinão, porque eu acho que o Dinão ele abraça muita gente. Então, é o guarda-chuva maior. E o quanto essas pessoas foram muito importantes para mim. Que bonito ouvir isso, sabe? E tu tá sempre bem cercado. O Fabinho, ele vai andando, tá sempre cercado de grandes amigos e muitas pessoas, e eu vejo que tu adora isso. Né, qualquer área do conhecimento existe aquelas... Não, é o grupinho, né? O grupinho dali como você falou, da Edwise, do autoligar, do alinhador, e aí começa, né, aquela batalha, aquela relação bélica entre as pessoas. Não existe, mas eu morro de rir. Eu acho que existe ainda, eu acho que esfriou, cara. Eu acho que esfriou. Acho que é uma perda de tempo enorme, sabe? Eu acho que eu fui treinado para isso, sabe? Parece que fui treinado, não assim, não literalmente, mas eu convivi com um grande amigo, o André Weissheim, agora tá lá em Harvard, e o André, graças a isso, ele se tornou o que ele é hoje, um excelente profissional, extremamente crítico, né? E eu, junto com meus amigos, o Mesomo, ali na PUC, e o Marcel Farré, grandes nomes, todo mundo extremamente crítico. A gente ia para o congresso para ser crítico e olhar assim, mano, olha lá, exato, que porcaria de caso. Caso extremamente complexo. Os deuses. Extremamente complexo. Chega lá, que porcaria lá, classe 2, com a tendência classe 2. Exatamente. O paciente não usou elástico, casos com limitações, a gente julga, mas a gente já foi mais assim, mas isso nos tornou melhores porque tu te força a estudar mais. E hoje também, eu acho que cara? realmente hoje a gente vive aparentemente num cenário mais colaborativo. Eu vejo isso. Acho também. Acho que antigamente era uma coisa mais de reserva de mercado, uma coisa de busca por relevância mesmo, sabe? Um tem que ser mais relevante que o outro. Preconceito com marca Y ou técnica. Enfim. E aí a gente começa a entender com a maturidade também. Entende um pouquinho o mercado. O quanto que isso... Polêmica é vazia, é o que dá ibope, mas a gente sabe que... Exato. Mas não não entendeu, eu não quis dizer que a gente ia para criticar o autor, né, o palestrante, a gente ia para... Tu tá no mestrado, tu tá estudando todos os princípios fundamentalistas para finalizar bem o caso, aí tu busca aquele ideal, aquela oclusão ideal perfeita, que é o que nós devemos buscar até hoje. Só que a gente entende hoje de outro, né? Eu continuo buscando, continuo me cobrando para pegar um chicote nas costas e bato quando não finalizo bem um caso, mas é porque a gente busca aquela oclusão ideal em todos os casos, seja com o aparelho que for usar. Exato. Só que o que mudou na minha vida hoje é que eu talvez não me bato tanto com o chicote mais nas costas, não me culpo tanto quando não finalizo bem um caso, porque eu entendo que hoje o mercado está diferente, o paciente tem exigências diferentes, atendo muito paciente adulto que não quer ficar 3 anos de aparelho, 2 anos e meio, não quer extrair dente, não quer botar mini-implante, não quer às vezes fazer uma cirurgia ortognática. Vem carregados de desejos, né? Exato, e limitações. Limitações eu inerentes. Não vou operar de jeito nenhum, doutor, mas eu quero melhorar meu alinhamento super. Qual é o pecado? Cheguei a dizer, e várias vezes na minha carreira, que eu não pegava o caso se não fosse fazer ortognática. Várias vezes. E às vezes eu me culpo, você passa que eu não devia ter feito ortognática, mas o paciente não quer. Tu já teve isso também? Com certeza. Já teve isso, tipo... Mas isso faz parte do processo. Já chegou evolutivo. assim, não, só te trato se for com ortognática? Com certeza. Já chegou a fazer isso também? Com certeza. Não sou só eu. Com certeza. Que bom. Com certeza. Tá, e hoje tô me culpando aqui. E hoje a gente se viu... né, e tu já pegou um caso e finalizou em classe 2? Lógico. Que alívio, pessoal. Agora sim. Mas é isso, isso é engraçado. Aí você toca nesse assunto, é engraçado, que é o que a gente vê nos congressos, né? Não conta pra ninguém, mas... do tipo, quantas vezes você já escutou isso aqui, ó?
esse caso é de congresso. Quer dizer, para mim, todos os casos são de congresso. Até os que você talvez não chegou no ideal, mas você trouxe uma evolução para o paciente, você restabeleceu alguma função do paciente, você trouxe uma melhora, você impactou o paciente de forma positiva. E por que esse caso ele precisa ser esquecido, ignorado? Então, e aí, isso é uma coisa que eu observo muito, e eu faço essa reflexão. Esse caso, você já escutou isso? Fotografa esse que esse é para congresso. Os ruins não fotografam. Exato. E isso, Gui, para mim, tem uma importância ainda maior quando a gente pensa em quem está ouvindo a gente, que está começando, o quanto que isso inibe quem está começando. Porque aquela pessoa que está começando na especialidade, está ali vendo teus casos lindos, que foram filtrados, foram muito filtrados para você, porque existe esse caso isso aqui vale a pena mostrar, esse aqui não vale a pena mostrar, aqui, essa régua. Em topo. E aí você inibe o cara porque ele fala assim, poxa, caramba, jamais vou conseguir todos os meus casos que nem o fulano terminem assim. Eu tenho casos que estão em classe 2, como você me falou. Mas será que o Muxa tinha casos que terminavam em classe 2? Então, assim... E aí a gente começa a inibir quem está começando. E isso, para mim, é uma coisa contraprodutiva. Eu acho que quem está ali numa posição de compartilhar, de dividir o conhecimento, tem que ter uma honestidade intelectual muito grande. Tem que mostrar, de fato, como que os bastidores acontecem. E compartilhar a limitação. A limitação inerente ao paciente, à má oclusão. Agora eu lembrei do Chris Cheng. Ao desejo do paciente. Agora eu lembrei do Chris Cheng, que ele fala assim, ele mostra um caso, todos já devem ter visto o Chris Cheng falar, e virou meme para mim e meus amigos, que ele mostra um caso extremamente complexo, cirúrgico, e ele bota 2 screws and it's done. It's easy, my friend. Ele fala assim, 2 parafusos e tá pronto. É fácil. E tudo parece fácil. Aí quem tá olhando vai colocar e fica extremamente frustrado porque não é fácil. Exatamente. Porque não é fácil. E o quanto que a gente vê isso, sabe? Tá, mas e aí, o cara é um showman. Eu fico pensando, ele é um excelente ortodontista, mas ele faz isso pra quê? Pra público? Até porque ele sabe que não é fácil. É isso. Por que ele fala que é fácil? Virou um meme. Entendeu? É que nem tu falou, chega a ser desonesto. Mas tu tem que ser mais honesto. A gente precisa mostrar a realidade mesmo do consultório. Eu acho que esse é o grande papel do ortodontista clínico, que se propõe a compartilhar a vida clínica, é justamente compartilhar o que acontece, o que deu certo, o que não deu certo. Não é, às vezes, eu vejo muito isso, principalmente agora, já trazendo para o assunto alinhadores, né? Hoje cada um tem um protocolo de attachment, hoje cada um tem um protocolo de movimentação. E aí, não, porque esse é o certo. Às vezes as pessoas definem protocolos baseado em um caso que deu certo, que existem inúmeras outras variáveis que vão além do pensamento dele em relação àquele caso. Não tem nada a ver com a tática. Aí você fala, o paciente foi muito colaborador, não precisava nem movimentos mais previsíveis. E aí você começa... E aí você fala, não, agora esse é o protocolo. Então, assim, a gente precisa ter o cuidado quando a gente vai reproduzir isso, quando a gente vai passar essa informação adiante. Eu acho que esse é o nosso papel hoje. A gente está aqui no podcast. Falando em protocolo de attachment, tá? E tu não está entendendo que tudo tem uma linha do tempo no mundo. Assim. Eu estava vendo um podcast do Flow, os caras falando de que na questão de exploração espacial a gente está na Idade Média ainda, né? E eu pensei, poxa, nos alinhadores a gente também está na Idade da Pedra ainda, porque o negócio é muito recente, a gente não tem 20 anos, é muito jovem a técnica. Tu acha que a gente está, se fosse fazer uma linha do tempo, que geração que era, tu acha que está a tecnologia do protocolo de attachments, ou dos alinhadores? Tu não acha que a gente está gatinhando ainda? Está engatinhando. Existe um publicitário, eu falo, não vem o nome agora na minha cabeça, que ele tem uma frase que fala que a gente, pela primeira vez, a gente está saindo da Idade Média agora, e a gente está entrando na Idade Mídia. O que é isso? Hoje, pela primeira vez, a gente está conseguindo, de fato, individualizar os casos. Antes, a gente tratava os casos baseados em médias. E hoje, a gente tem
pela oportunidade de coleta de dados cada vez mais íntimos do paciente, em relação à tomografia, escaneamento, Comprimento a gente radicular. consegue propor um tratamento de fato mais individualizado. Acho que esse, para mim, é um marco. Acho Exato. que isso converge com a chegada dos alinhadores. Isso converge com a chegada dos alinhadores. Sob o ponto de vista de personalização, tu deixa de seguir um protocolo, sei lá, ROT, que é um padrão de torques e ângulos para todos os pacientes. Pré-definidos para todos. Um padrão pré-definido para algo extremamente personalizado, um por um, Perfeito. one by one. Inclusive tem empresas de brackets indo para esse sentido, né? Fazendo um projeto 3D e fazendo bracket com base personalizada para cada dente, para ter algo personalizado. Mas o alinhador já tem isso na sua essência. Já tem na essência. Ele é feito para cada paciente e agora com o advento de novas tecnologias de tomografia com sobreposto, pode ainda personalizar o tamanho do attachment de acordo com o volume radicular. Então você... Entendeu? Onde é que vai chegar isso? Cara? Exatamente. Então, assim, hoje eu vejo que a gente está, de fato, ainda numa fase iniciando os alinhadores, talvez poderia considerar imatura, mais madura do que ontem, mas ainda numa posição de muito aprendizado. A gente se vê nessa necessidade, mas a gente entende também que esse aprendizado ele tem sido muito veloz, muito mais rápido. Eu paro para pensar na própria empresa aqui, a Click tem 6 anos. Quanto que mudou em 6 anos? É absurdo. A gente está na idade média dos alinhadores, mas eu acho que já está ultrapassando, assim, sei lá, estamos na época do Império Romano e estamos na Revolução Industrial chegando, sei lá, o negócio parece que está tomando uma aceleração, não estamos assim crescendo lentamente, inventou uma coisinha agora, mas não, a gente, devido à era digital, da era digital, da internet, de hoje tem conversa com pessoas do Japão, conversa com pessoas da empresa do Japão, empresa da Alemanha, empresa do Canadá, a gente está trocando informação e desenvolvendo um produto muito rápido, muito mais rápido se estivesse desenvolvendo só aqui. Então, isso acelera as coisas. Acelera demais. É difícil acompanhar, gente. É difícil acompanhar as novidades. Falou de tecnologia, já está ultrapassado. Isso. Não, isso aqui lançou, já foi passado. Isso. Acho que a tecnologia é que nem aquela filosofia, tu nunca pode entrar num rio, parece. Não sei quem é que falou isso. Isso é uma filosofia estoica, isso. Dizem que tu nunca pode entrar no rio. Sabia que tu nunca pode entrar no rio? Tu entrou no rio duas vezes. Que quando tu entrou no rio uma vez, quando tu saiu, tu já não é mais o mesmo, tu já envelheceu, quando tu entrar no rio, tu já é outra pessoa. Se for pensar numa coisa quântica, assim, tudo tá mudando tão rápido que hoje tu faz uma coisa, amanhã já é outra, já tá passando, tá evoluindo muito rápido. Isso é gostoso, eu sou um entusiasta da tecnologia. Gui, agora você está numa posição de entrevistador, mas eu vou fazer uma pergunta agora. Agora fiquei sério. A que você atribui a grande mudança? Vamos pensar, vamos datar. Tá. 2014, estamos em 24, 10 anos. A maior mudança que teve no tratamento com os alinhadores. De 14 para 24. Cara, eu acho que foi o advento de mais... o que determina as grandes mudanças é o mercado. Teve uma mudança de comportamento de mercado. Não é o ortodontista, não é a empresa, é o mercado. É uma necessidade de mercado que fez com que desse o boom dos alinhadores. Não é as empresas isso influencia. Mas se o mercado não compra essa ideia, a coisa não acontece. Uma grande empresa vai lá e lança um super produto, o mercado não comprou, quebrou. Perfeito. Então tivemos uma pioneira internacional, hoje é gigante, que impulsionou esse mercado, o mercado cresceu. Então, é uma busca das pessoas por mais estética. Eu acho que é a busca do cliente lá na ponta que sofreu na infância com 2, 3, 5 anos de aparelho fixo, agora está na fase adulta, tem dinheiro, tem condições, está casado, o cara é advogado, ele não quer voltar a usar bracket e esse cara exige um tratamento mais estético. E aí nessa condição os alinhadores entram muito bem. E o segundo grande impulsionador que eu vejo é que o mercado cresce mais rápido quando tem livre mercado. Isso é uma questão, eu sou um libertário quase. Então, eu acredito no livre mercado, falando de política aqui. Então, quando a gente tem mais empresas atuando nesse mercado, o mercado cresce mais rápido ainda. Então, essa competição, essa liberdade de mercado, de hoje ter a Click, tem a outra empresa XYZ. Um processo até mesmo de democratização democratização, mesmo, exato. Né? Quando tem empresas competindo, tu vai ter
tu vai democratizar, tu vai ter melhor tecnologia, as empresas vão competir cada vez para ter mais tecnologia, os alinhadores vão se tornar mais baratos, vai ter empresas indo pelo preço, vai ter empresa indo pela tecnologia, vai ter empresa trazendo algo mais premium, e isso faz. E acho que esse foi o grande boom. Então, o primeiro boom é o mercado buscando isso, e o segundo boom é que o mercado está aberto para mais empresas, e isso aí vai, e aí, cara, e isso também é só a fagulha inicial, acho que a coisa ainda vai explodir. Vai explodir muito, vai crescer bastante. Perfeito. Eu não sei se eu te respondi, eu dei uma volta lá longe para te responder a tua pergunta, mas... Exatamente. Você foi bem objetivo. Quando me perguntou, eu pensei, eu vou responder alguma coisa da técnica, acho que foi o software, eu pensei, não, foi o plástico, não foi a broca, foi o... Não, gente, quem fez o grande boom foi o mercado. Exatamente. Acho que foi isso aí, né? Acho que eu te respondi. Eu acho que é o cliente que regula o mercado. E aí o produto, claro, né? Um produto que entrega resultado, que vem melhorando ao longo do tempo, que tem embasamento científico. E aí, então não é só o mercado, a é uma coisa que funciona. Do ortodontista, a experiência, né? Os scanners estão vindo agora cada vez mais democratizados, mais baratos, mais acessíveis, melhores. Então, eu acho que eu acho que a ortodontia digital vai estar madura quando todos os dentistas tiverem um scanner no consultório. A gente vai ter atingido um nível de maturidade assim, vai ser um marco. Eu acho que eu já confidenciei isso para você, eu estava falando com o Gui mais cedo, quanto que a aquisição de um scanner, e olha que eu faço essa minha autocrítica, há 10 anos atrás eu era assim, dentistas não comprem scanner, porque era comprar muitos boletos e às vezes numa promessa ali de ter muitos clientes que, né, fosse conseguir pagar aquilo ali de uma maneira saudável. E eu vi colegas meus, amigos, comprando esse tipo, falando assim, Fabinho, não faz isso. Eu botei pedra na minha mochila porque... mas eles já tinham comprado e já tinham bem, comprado, mas compraram em uma outra época, com valor. Tiveram uma má experiência. Uma experiência, assim, eu sou dessa geração. Dessa geração de comprar um scanner de 300 mil reais. Muito caro. Isso, e de você, poxa, principalmente para quem está começando, é um absurdo. Assim, eu tenho que comprar um scanner, porque isso vai ser realmente o segredo do sucesso, na conversão de paciente e tudo. Então, num primeiro momento, eu era resistente, apesar de entender o quanto que ele impacta positivamente a rotina da nossa clínica. Sim. E hoje eu sou realmente um defensor do scanner. Eu também. Eu acredito de fato que nós somos melhores pela oportunidade que nós temos de coletar os dados do paciente durante o tratamento, ter um entendimento melhor dos movimentos que estão acontecendo, se estão realmente acontecendo de forma em sua plenitude ou não, o que a gente vai precisar mudar de rota. Então, assim, para mim hoje, mais do que uma ferramenta de venda, é uma ferramenta de aprendizado, Total. De coleta de dados, Total. Que eu vejo assim, como algo muito importante para a nossa rotina. Não aconteceu a mesma coisa contigo com a fotografia? Porque para mim foi a fotografia. Exato. Eu comecei com a fotografia, eu disse, não tem como entender e acompanhar com fotografia, foi um divisor de águas na minha clínica, ter imagens digitais, a ferramenta de venda e de autocrítica, porque eu estou com dúvida se está bem, se estou perdendo coragem, eu fotografava, vou fotografar hoje, fotografava o paciente ia embora, eu ficava lá, puta, estou perdendo coragem do lado esquerdo, tenho que botar uma mecânica diferente aqui, e eu fazia essa autocrítica. E um divisor de águas é que agora eu continuo fotografando, mas eu estou na dúvida, eu vou começar a calcular, porque eu acho que hoje está mais rápido eu escanear meu paciente e ter essa imagem em 3D do que fazer um protocolo board de fotografia. Ou seja, essa ferramenta de escaneamento está muito rápida. Ela é muito rápida. E hoje rico, nós temos muita assim, riqueza mais uma vez, você falou das empresas de alinhadores, eu vou falar hoje pela quantidade que a gente tem de scanners, né? A oportunidade de adquirir um scanner, existem bons scanners no mercado, e isso... Levantei a bola. Já vou fazer um Levantei a bola. Vou fazer um merchan aqui. Levantei a bola. Levantei a bola. Eu vou aproveitar o gancho aqui, então, para fazer um merchan. Fiquem ligados nas redes da Clique. Falem com nossos consultores aqui da Clique Aligner. A gente vai ter uma oportunidade, eu vou dizer assim, absurda, que não existe no mercado nacional para aquisição de um scanner. Quem pensa em comprar um scanner, ele revolucionou a minha clínica, revolucionou a clínica de vários colegas. A gente percebe aqui do lado da empresa, do lado de cá, que os melhores clientes são os que têm scanner, eles têm mais facilidade de converter o paciente, têm mais facilidade de solicitar um refinamento.
E realmente é um divisor de águas tu digitalizar com o scanner na clínica. E agora aqui na Clique a gente vai ter uma grande parceria, tá? E essa parceria vai trazer uma oportunidade de vocês adquirirem um scanner por um preço imbatível, assim, como negócio mesmo. Então, eu acho que é uma baita oportunidade. Então, aquele fator que eu considerava que era o preço, um fator impeditivo, porque antigamente era muito caro. O scanner se paga. Então, hoje Nossa, é uma realidade. Então, por isso que hoje eu faço... Cara, é um investimento que se paga. Eu faço essa reflexão e talvez a minha fala seja outra, porque a condição de ter um scanner hoje e o entendimento da importância dele é outra. Gente, hoje um scanner sai pelo preço de uma viagem com a família para o exterior. Vai viajar com os filhos para Disney, tu vai gastar o preço de um scanner, mas a questão é que vai se pagar. Então, perfeito. Vale muito, vale muito. Eu já tive frustrações com o scanner na família. Meu pai foi dessa geração que comprou o scanner há 20 anos atrás, em 94, no Serec. Foi um absurdo. Fizemos 3 ou 4 coroas com aquele Serec 4. Você foi jogado dinheiro no lixo. Então a gente cresci num meio assim, dizendo que scanner era uma porcaria. Depois eu tive uma fase na vida desenvolvendo scanner e hoje eu sou um cara que sou o maior fã de scanner do mundo. Mas deixa eu te contar da tua clínica, vou voltar para a tua entrevista, falar da minha vida aqui. Quais são, assim, a gente já está no finzinho aqui. Eu ia falar um pouquinho de desafios e futuro da ortodontia, mas eu ia te perguntar, na tua clínica hoje, assim, como é que tá teu dia a dia, assim, tu usa mais scanners, tu tem usado, hoje tu tem uma Prime Scan? Então, hoje a minha realidade no consultório é diferente também de 10 anos atrás. Então, eu comecei na ortodontia, né? A minha vida clínica na ortodontia, alugando um consultório. Eu lembro que eu alugava um na Barra e um na Zona Sul, em Ipanema, inicialmente. Depois eu vim para o Leblon. E era basicamente um consultório, uma vida isolada ali, né? Então, não tinha o que eu tenho hoje, com o Antônio, com outros colegas que trabalham com a gente no consultório, que é de fato uma vida interdisciplinar. Então acho que essa é talvez a grande mudança na minha vida profissional clínica. Hoje ter a oportunidade de entender que os pacientes, que as demandas dos nossos pacientes vão muito além da ortodontia, tá? Na grande maioria das vezes, porque a gente fala de pacientes adultos. Hoje, pacientes adultos é uma realidade no consultório. Há 30 anos atrás, poucos eram os pacientes adultos que povoavam ali um consultório ortodôntico. E hoje é a grande maioria, pelo menos na minha... A minha clínica é a mesma existe coisa. Um viés, o meu sócio ele ser um reabilitador, e isso trouxe uma mudança no olhar para o paciente. E aí, Gui, para mim, o quanto que eu entendo hoje que toda essa evolução tecnológica que nós tivemos no consultório, e aí eu falo da evolução, não é do CAM, é da parte de CAD, de planejamento, de coleta de dados. Para mim, quando eu falo de tecnologia, eu dou muito mais importância a essa fase do que a fase seguinte. Porque hoje ter a oportunidade de compartilhar esses dados de uma maneira muito fácil. Como é que tu faz a gestão disso? Porque eu tenho uma clínica multidisciplinar, tá, também. Meu pai é implanto, tem prótese e tal. Vocês escaneiam na primeira consulta? Sempre. E fazem um planejamento 360? 360, perfeito. Na primeira consulta? Perfeito. Vai assim, prótese, clareamento, dentística, implante? Normalmente, como que acontece no consultório? Esses pacientes adultos que têm uma demanda, que existe um senso de urgência maior pela estética, uma demanda mais objetiva e imediata. Normalmente, esses pacientes eles buscam um reabilitador na sua primeira consulta. Isso, ele vem com a queixa e da aí ausência o reabilitador ele vai ver as demandas, as necessidades odontológicas, vai entender qual a área que vai se encaixar naquele tratamento. E o quanto que os alinhadores também influenciaram na adesão do paciente ao tratamento ortodôntico num tratamento reabilitador, restaurador. Total. Porque antigamente o reabilitador falava, olha, você vai precisar usar aparelho. Aparelho. Botar aparelho. Não, jamais. Já criava aquele
aquele... Um estigma, né? Um estigma, e aí um fator inibidor para ele aderir ao tratamento. Não, então eu prefiro, por mais que tenha um custo biológico maior, eu prefiro partir jovem. E aí hoje aumentou muito o poder de convencimento, que às vezes já na primeira consulta, não que o reabilitador vai fazer a parte ortodôntica, mas ele tem já alguns argumentos, a gente conversando, eu trocando ideia, de falar, olha, faça uma avaliação primeiro com o ortodontista, eu entendo que o seu caso vai se beneficiar de uma ortodontia, acredito talvez que esse movimento que seja necessário, a gente consiga uma boa previsibilidade com os alinhadores, é uma maneira mais confortável, né, menos perturbadora, e aí ele consegue convencer a passar pelo ortodontista. Então, normalmente, o funil, a boca do funil vem pelo reabilitador e depois ele vai para mim. Tu não enxerga que no passado era assim, ó, você precisa de uma reabilitação, precisa passar por uma ortodontia. Tá, ponto final. Parecia que botava uma barreira de delay no tratamento, parou o tratamento, exato, bota tudo nos eixos, nos trilhos, o cara vai para uma ortodontia, volta depois de 2 anos para voltar a reabilitar. Hoje tu não acha que é tudo muito mais dinâmico? Muito mais, você pode já já vai fazendo sinus lift, usando o alinhador, vai abrindo espaço para botar implante, já bota uma coroa provisória onde já tiver sítio previsto. Exatamente, então o implante é depois da ortodontia. Não, hoje a gente consegue ter essa conversa entre as especialidades muito mais otimizada, e eu atribuo isso aos recursos tecnológicos que nós temos. E aí eu já ia puxar a brasa. E escaneamento intraoral, planejamento virtual, compartilhamento, entendimento, essa comunicação. Então, assim, hoje, quando eu vou aprovar um caso pré-protético, a aprovação ela é feita por mim e pelo reabilitador. Ele vai me dizer quanto de espaço eu vou precisar para deixar para ele reabilitar o paciente. Qual o melhor sítio para receber o implante? Isso é uma resposta que vai depender do tipo de material que ele vai precisar para restaurar. Então, a gente consegue se comunicar muito melhor. E ter essa comunicação melhor compreendida no ambiente virtual. Antigamente ficava no modelo de gesso. E hoje em dia... Quando fazia um modelo de estudo. O que eu ia puxar a brasa para o nosso lado, porque isso é meu dia a dia também, Fabinho, que assim, ó, às vezes a gente decide, junto com o implanto, que um sítio está ruim para implantes e um outro sítio A ou B está na dúvida entre meserizar um pré ou distalizar ele, vamos supor que tem um pré no meio do caminho, então olha qual é o melhor sítio para receber um implante. Baseado nessa conversa com o cirurgião, a gente decide, não, vamos optar por abrir espaço para essa direção, porque aqui ele vai ser melhor para receber implante. Então, orto e implanto trabalhando de forma mais integrada do que nunca, né, com softwares. E puxando a brasa para o software da Click, poucos sabem, mas o software da Click Cloud ele permite, pessoal, vocês fazerem toda a movimentação ortodôntica, óbvio, isso todo mundo sabe, a gente planeja a ortodontia, mas ele permite vocês colocarem ponticos, que talvez nem todos saibam disso, e o pontico não é só para fechar o buraco bonitinho ali no visualizador, onde tem um dente ausente. Esse pontico, ele pode servir de referência para uma futura coroa provisória, o ponto onde você quer receber o implante. Esse pontico serve para mostrar para o implantodontista, seu colega, no link ali que você pode compartilhar por QR Code, que o implante vai olhar, não, esse tamanho de coroa tá pequeno, pode aumentar um pouco mais, um pouco menos, e serve como uma ferramenta de comunicação absurda. Além disso, no software da Click você ainda pode simular, para casos mais complexos, um avanço de mandíbula, e isso é incrível. Por exemplo, você faz uma cirurgia, um avanço na cefalometria do paciente, determina, num classe 2, por exemplo, eu quero um avanço de 8 milímetros na cefalometria. Na análise cefalométrica você decide junto com o cirurgião quanto você quer avançar. E aí você pode chegar lá no Click Cloud e solicitar para a equipe de técnicos aqui, dos ortodontistas, e dizer assim, olha, eu quero que vocês façam um avanço de 8 milímetros na mandíbula e depois eu vou fazer a descompensação dessas arcadas. Então a gente já faz uma engenharia reversa para um plano ortocirúrgico. Ferramentas digitais nos trazendo coisas que só daria para fazer com um setup serrando o modelo de gesso. Isso para mim é impactante. Quando a gente fala de tecnologia CAD/CAM, o CAD para mim é essa mudança, essa transformação conceitual e essa forma da gente hoje planejar os casos, diagnosticar e planejar, para mim é o grande diferencial da nossa rotina clínica. Você vai movimentar com Bright, alinhador, logicamente, a gente entende que é uma tomada de decisão a ser feita, mas um segundo momento. O grande momento é esse primeiro contato com o paciente, pela oportunidade que a gente tem hoje de fazer um bom diagnóstico
e remeter um plano de tratamento que venha a atender melhor os seus desejos. Contemple todas as áreas. Contemple todas as áreas. Na tua clínica hoje, tu está com mais pacientes ortofixa ou Não, mais alinhadores? 70%. 70%. 70%. E esses 30%, tu acha que não foi para o alinhador por motivo financeiro ou por um motivo assim, não vou ter disciplina para usar esse tipo de dispositivo? Parte desses 30% pelo próprio desejo, o entendimento do paciente quanto à necessidade de colaboração maior com os alinhadores, e parte pela minha, talvez, falta de conforto psicológico em tratá-lo com os alinhadores. Casos extremamente complexos. Mais complexos, perfeito. Ótimo. Então, assim, eu acho que é inegociável que a gente faça um bom tratamento para o paciente, que ofereça um bom tratamento para ele. E principalmente quando a gente está, como você falou, a gente está começando ainda, né, essa fase com os alinhadores, por mais que a gente já tenha uma década de tratamento com os alinhadores, mais de uma década, existem variáveis que vão além do nosso domínio, do nosso conhecimento. E a gente precisa entender como que a gente vai lidar com essas variáveis. E é difícil a gente propor um tratamento que tem um preço. A gente entende que existe um valor agregado maior e ter a incerteza do resultado, ou não conseguir chegar no resultado. Não dá. Então é um pouco conflitante isso, dentro de mim, pelo menos. Não, de todos. Então já teve caso, por exemplo, de eu fechar um tratamento com os alinhadores e chegar, e eu não consegui atingir o resultado que eu tanto desejava, e aí eu convenci o paciente de usar um aparelho fixo para finalizar o caso. Sim. Hoje, eu já trabalho essas informações, esse tipo de abordagem. Olha, pode ser que eu precise trabalhar não, de repente, os 2 arcos, ou não de forma completa, de forma segmentada. Algo que, pela minha inexperiência lá atrás, eu não fazia, e agora eu tento trazer um paciente para a minha zona de conforto. Tem gente que fala assim, sai da zona de conforto. Eu adoro a zona de conforto. Eu adoro zona de conforto. É segurança. Eu adoro zona de conforto. Sai da zona. Eu adoro zona de conforto. Eu adoro. Deixa eu ficar tranquilo. Todo mundo. Esse é um imã. Vamos nesse caminho que eu conheço, nesse tranquilo. Mas eu digo para o pessoal sair da zona de conforto, sim, cara. Quem ainda não entrou no mundo digital, então vou ficar no Bract. Não, mas aí essa é a vou ficar no Bract. Não, mas esse é um buraco. Tá louco. Eu gosto de me desafiar, eu sempre gostei de pegar casos complexos, né? Com Bract, mini implante, mini placa, sempre me desafiando e buscando os limites meus e para finalizar bem, sabe? Óbvio, sempre buscando bem a finalização. E casos complexos eu falo, olha, teu caso está incluso nessa programação aqui, alinhadores, até onde a gente conseguir chegar. Se for necessário, a gente vai abrir mão de aparelho fixo para finalizar teu caso. Eu nunca me deixo na reta. Assim, eu tenho casos de mordida aberta cirúrgicos extremamente complexos que eu gosto de tratar muito com alinhadores. Tem casos com, sei lá, atresia de mandíbula, mandíbulas atrésicas ou até patologia de côndilo. A gente não pode garantir que vai finalizar com uma única ferramenta. Então, nesses casos, eu digo, vou te tratar. Não importa o aparelho, eu vou te tratar. Vou começar nesse momento agora que eu acho mais propício para alinhadores. Se a gente achar que não está indo bem ou progredindo legal, a gente interrompe, faz um reestudo. Mais uma vez, né? Aquela concepção de que o E é mais importante que o O. Não, tá bom. Alinhador ou Bract? Para mim não faz sentido existe, essa acabou, pergunta. Acabou. Mas tu vai ver que ainda tem muito disso, cara. Porque a polêmica é vazia. E eu acho que tem empresas, mas é que tem empresas que baixam, fica tranquilo, o nosso aparelho trata tudo, fica tranquilo, não dá, né? Mas, Fabinho, o que tu acha, para finalizar, assim, do futuro? Tu vê que tem alguma coisa disruptiva chegando ou para os próximos 5 anos, assim, o que tu vê na tua clínica, que vai mudar a tua clínica? Assim, Eu vejo um aumento crescente do número de alinhadores. Então, hoje, de repente, até dentro desse percentual que eu te apresentei de 70%, eu me vejo daqui a 5 anos achatando ainda mais esse percentual de número de casos tratados com aparelho fixo.
eu consigo enxergar que essa luta, esse embate entre aparelho fixo e alinhador realmente faz pouco sentido. Acho que o ortodontista ele precisa, ele deve entender o que de fato é melhor para aquele movimento e lançar a mão disso, sem qualquer tipo de apelo comercial nesse sentido. Eu entendo que há uma democratização dos alinhadores no geral no Brasil, e isso traz uma importância muito grande, principalmente para quem está aí querendo começar a tratar seus primeiros casos com os alinhadores. Então, ter a oportunidade de trabalhar em uma excelente empresa que vai entregar um produto muito bacana, numa estética, numa embalagem que de fato agrega um valor enorme para o paciente e principalmente, como você bem disse, Gui, o desejo de forma a atender o desejo do paciente, que é um tratamento hoje menos perturbador esteticamente, socialmente. Hoje, por isso que eu vejo com muito bons olhos a gente ter um domínio, buscar um domínio em tratamento com os alinhadores. E eu ia te perguntar, tu acha que, já que tu não tocou nesse assunto, tu acha que inteligência artificial... Eu sou um fã do ChatGPT. E eu estou vendo que algumas empresas já estão trazendo inteligência artificial, pessoal. Para quem não tem raio-x panorâmico no consultório, faz um raio-x panorâmico que ele indica até 16 tipos de patologias na panorâmica. Cárie, perda óssea, retação, cisto, ele já vai apontando problema de canal, cárie, implante. O software identifica na panorâmica 16 tipos de patologia, acusando. Claro que ele indica ali, você tem que passar o mouse e ver se realmente é isso, confirma ou não. Mas imagina a inteligência artificial para a ortodontia te sugerindo já um protocolo de tratamento. Tu vê que isso vai ser... Eu acho que ela não vai nos substituir, mas tu acha que vai facilitar? Eu acho que vai otimizar o processo. Otimizar o teu tempo. Otimizar todo o processo. Então, hoje, com a oportunidade que tem de cruzamento de dados, de definir um protocolo mais assertivo, mais individualizado, e, logicamente, tendo o ortodontista ali como maestro, né, tendo o controle desses dados, né, eu acho que, de fato, é algo muito relevante. Tá vindo. A gente já vê isso. Mas não vai ter um clone te atendendo no teu lugar lá? Não, porque existem outras variáveis que influenciam aí a percepção, né, do desejo do paciente. É difícil ainda a gente coletar esses desejos de uma maneira artificial. Exato. Então, eu acho que o papel do ortodontista, eu não consigo enxergar uma finitude. Não consigo. Não, impossível. Eu não consigo mesmo enxergar. Então, como eu vejo em outras áreas do conhecimento, que toda essa revolução tecnológica, você vê outras áreas desaparecendo mesmo, né? Então, mas na área da saúde eu vejo que isso talvez não seja tão simples. O que eu acho bonito da ortodontia é que uma vez eu vi, não sei quem foi um grande, ou talvez em algum magazine falando de tecnologia, não lembro de onde é que eu vi essa informação, que assim, ó, com o advento agora das inteligências artificiais, muitas profissões vão acabar. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Sim. Algumas profissões vão acabar, outras vão surgir, né? Mas quais profissões estão em risco? Aquelas lista de profissões em risco, profissões que não estão em risco. E as profissões que não estavam em risco são as profissões que exigem mais da criatividade. E talvez na odontologia, uma das áreas que mais exige criatividade é a ortodontia. Nós somos realmente artistas de sorrisos, arquitetos de sorriso, que não é só encaixar dente, né? A gente está vendo ali estética facial, biologia, fonação, mastigação. É linda a ortodontia, né? É extremamente gratificante ser ortodontista e ver o quão complexo é esse sistema que nós trabalhamos. E por isso que eu acho que as ferramentas vão vir para nos ajudar muito. Se hoje eu gasto 2 horas refinando um planejamento, eu vou gastar 10 minutos. Né? A inteligência artificial vai sugerir posições e o ortodontista vai isso. Não. Ele é o grande maestro. Eu acredito que a gente vai poder falar com o software, por exemplo, assim, olha,
como a gente fala hoje com o ChatGPT e o software vai fazer. Eu vejo assim, olha, por favor, fazer digitalização sequencial do lado esquerdo, mantendo o dente 16 sem ocluir nos inferiores até o alinhador número 20. Após isso, fazer um movimento de expansão e retração. A gente vai falando e o software vai executando. Eu acredito que vai chegar nesse momento, porque é tudo linguagem, né, de computacional, né? E se a gente pode falar, o computador pode interpretar por texto, e isso vai para o software interpreta como comandos e realiza isso Tu entendeu que loucura é isso? Perfeito. Eu acho que vai ser fantástico. Era inimaginável isso há 15 anos atrás. Tu já imaginou que olha, eu gosto de viajar, né? Olha só que loucura. Eu me imagino assim, tratando um paciente no alinhador 18, e no futuro nós vamos falar assim, olha, agora vai viajar longe aqui, tá? Eu vou achar que eu sou louco, vai estar no alinhador 18, eu vou dizer assim, mas tá, sei lá, preciso instruir mais o dente 12. Eu vou falar com o doutor, por favor, instruir um pouquinho mais o dente 12. Ele vai lá instruir o dente 12 e na hora, isso, ok, pode imprimir. Ele imprime o alinhador na hora e tu entrega o alinhador 19 pro paciente. Olha aí. Entendeu? Não agora, mas eu acho que vai chegar esse momento. Vai. É como, poxa, eu preciso fazer um step down no 12. Perfeito. Como é que eu vou fazer com o alinhador? Eu preciso de um alinhador novo, porque eu estou seguindo um trilho que tem início, meio e fim. Eu quero parar o planejamento agora e fazer um novo. Eu vou imprimir o alinhador na hora. Hoje eu acho que fica mais fácil. Nossa, eu viajei, né? Mas eu acho que hoje é mais fácil da gente acreditar que isso vai acontecer. Isso. Porque a gente entende que há uma... Tá tendo. Há 20 anos atrás não tinha app, não tinha smartphone. E aí você não... Pô, cara, era inimaginável. Inimaginável. Como assim? E não, agora não. você o cara tá viajando. Não, cara, eu acho que vai acontecer. Exatamente. Então, assim, eu acho que os processos eles tendem a se tornar mais otimizados. Acho que é isso. Então, eu também concordo contigo. E eu acho que nós estamos estourando no tempo. E gente, foi muito bom conversar contigo. A gente vai continuar conversando aqui. E tá bom demais. Nós vamos ter que repetir. Vamos pagar uma viagem, vem pro sul, vem nos visitar mais vezes aqui. Vamos fazer uma trip, vamos conhecer a serra aqui, vamos fazer mais churrasco. Mas, gente, foi muito bom, Fábio, excelente, Fabinho, falar contigo. Eu agradeço imensamente compartilhar teu conhecimento aqui. Foi um bate-papo realmente descontraído, né? Não fomos, a gente aprofundou um pouquinho de vários aspectos da ortodontia digital e isso, tomara que tenha sido construído algo para você, tenha trazido informações importantes, de trazer um pouco da tua experiência, da tua vivência com tantas pessoas, tantos congressos e, cara, obrigado demais por ter participado aqui com a gente. Para mim, é alegria, Gui, estar aqui conversando, conhecer uma equipe maravilhosa aqui. Para mim, é o que eu falei, assim, eu adoro me conectar com as pessoas. Eu não sou daquele que fica no computador e se isola, eu gosto desse contato. Então, para mim foi uma alegria ter vindo aqui, ter conhecido um pouco da tua casa, né? E isso, para mim, já me diz muito, trazer um pouco da tua intimidade, como as coisas funcionam. E eu, particularmente, eu me sinto privilegiado pela essa relação de amizade que a gente vem construindo. Começou com o livro, né? Puxa, é verdade, cara. É verdade, começou com o livro cara. lá em 2018. Mas a gente já se conhecia. Eu acho que foi o Washington. Eu não sei se foi o Washington. Não, foi o Washington. 18? Foi o Washington. 18. Nós já estava falando de livro lá? Foi, quando começou. Cara. Quem não comprou o livro ainda, pessoal... Não tem. Acabou? Não, tem o digital, mas esgotou, né? Não vai ser mais a segunda edição. Aí pode... Eu tenho que falar com o Bruno lá, cara. Falar com o Brunão. Mas, então, para mim é uma alegria estar aqui e ter tido a oportunidade de compartilhar ideias da nossa rotina dentro da profissão e espero, de fato, ter valido a pena esse tempo. Com certeza, aqui. Agregou muito pra gente. Eu posso dizer que a gente começou o ano com o pé direito. E eu falo o seguinte, eu me sinto muito responsável pelo tempo que as pessoas nos ouvem, sabe? Eu de fato, eu gostaria de impactá-los positivamente. Então fica aí a minha pretensão, que é... E com certeza agregou. Gente, muito obrigado. E fica o convite para os ouvintes participarem dos próximos Click Talks. Nós vamos estar entrevistando pessoas como o Fábio, assim, de alto nível aqui, trazendo sempre conteúdo relevante para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo Click Talk. Valeu, pessoal.